Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Quarta-feira, dia 30 de março de 2022, finais de estaduais, finais no Rio e em São Paulo, no Rio de Janeiro, num jogo ruim, doído de se ver. O Fluminense covarde, jogando todo atrás, jogando por uma bolinha, deu 2 ou 3 chutes ao gol e fez 2 gols. E o Flamengo, uma bagunça, uma zona, o professor Pardal, que é o Paulo Souza, treinador do Flamengo, inventando, tirando o jogador da sua posição de origem, ou seja, fazendo uma bagunça tática, um time sem vontade, 10 dias treinando, não correu, perdeu de 2-0, Flamengo 0, Fluminense 2. Pelo futebol apresentado, acho que no Rio o campeonato já tem campeão, é o Fluminense. Acho muito difícil o Flamengo conseguir fazer 2 gols. É impossível? Não é. Tem time? Tem jogadores, time não tem. Flamengo não tem time. Flamengo tem jogadores, time não tem. Flamengo é uma bagunça, está com má vontade e tem alguma coisa que já desandou dentro do Flamengo. Então, no Rio, deu tricolor carioca 2-0. E em São Paulo? São Paulo é o papo agora. São Paulo e Palmeiras jogaram a primeira partida da final do Campeonato Paulista, mando de campo do São Paulo. E o tricolor paulista ganhou de 3-1 do Palmeiras. Só que diferente. Teve jogo. O jogo foi bom de se ver. O São Paulo foi melhor? São Paulo foi melhor. Mas teve jogo. Não foi a merda que foi do Rio. Do Rio chega da vergonha. Agora de São Paulo teve jogo. E por que o São Paulo ganhou? Fica aqui no canal que eu vou dizer por que o São Paulo ganhou, na minha visão. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do São Paulo, meu amigo torcedor do Palmeiras e meu amigo torcedor brasileiro em geral que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, que eu estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, beleza? Então vamos lá para a gente falar desse jogo. Bom, primeiro, o jogo foi bom. O Abel, do Palmeiras, a gente já conhece. É um time tático, jogadores obedientes, com qualidade técnica. Sempre fiquei e falei isso no vídeo que eu falei sobre a Libertadores, do problema de não ter centroavante. Vai pegar um time que vai matar essa jogada de Dudu com o Rony. Um abraço pro gaiteiro. O Palmeiras vai ficar em mais lençóis. Então, precisa de um centroavante. Não tem jeito. O primeiro tempo, o Palmeiras criou algumas oportunidades com o Veiga, teve umas que com o Rony, se não estiver enganado. Mas o São Paulo também jogou. São Paulo muito tático, em ascensão, jogadores se movimentando, correndo demais. Os jogadores compraram a ideia do Rogério Ceni. Aí vai aspas pro Rogério Ceni. Eu não vou negar, sou fã do Rogério Ceni desde a época do Fortaleza. Quem acompanha o canal aqui sabe que eu não estou mentindo. Eu sempre falei, para mim, o Rogério Ceni vai ser um dos melhores treinadores do país. E vai chegar à seleção brasileira. Minha opinião. Ele é um dos poucos treinadores do país com características ofensivas e com características de times europeus. Eu sempre falei isso desde a época do Fortaleza. No Cruzeiro não deu certo porque o elenco queimou ele.
No Flamengo, faltou um pouco de habilidade de vestiário com o Rogério Ceni. Porém, a torcida do Flamengo, que é chata pra cacete, que não tem paciência com porra nenhuma, só sabe pensar em Jorge Jesus, atrapalhou bastante o trabalho do cara. Lógico, ele foi perfeito? Não, ele cometeu alguns erros nas escalações do Flamengo, algumas teimosias, algumas situações que a torcida também já não estava aguentando, e ele perdeu um pouco o vestiário. Perdeu um pouco o vestiário por quê? Porque ele queria mudar algumas coisas no Flamengo, que na minha opinião tinha que mudar, mas a diretoria não deu suporte para o Rogério Ceni e o time do Flamengo, o elenco do Flamengo engoliu o Rogério. Aí teve todo aquele problema de fofoca, ele acabou saindo. Só que esse mesmo elenco do Flamengo que engoliu o Rogério está engolindo o Paulo Souza. Na minha opinião, o trabalho do Paulo Souza está sendo pior do que o do Rogério. Para o Rogério funcionar, a galera tem que fechar com ele. E o São Paulo está fechado. Foi assim no Fortaleza e está sendo assim no São Paulo. Então, eu fico muito feliz de ver o Rogério Ceni fazendo de novo um grande trabalho. A gente tem que esperar um pouquinho para mais na sequência, mas a tendência é que o São Paulo evolua cada vez mais. Isso é bom para o futebol brasileiro, principalmente porque aparece um treinador brasileiro com muita capacidade, já que hoje está todo mundo querendo pegar treinador de fora. E o Abel do Fluminense, com um jogo feio, uma tática feia, mas engoliu o professor Pardal do Flamengo e o Rogério Ceni, esse sim, treinador ofensivo com pensamentos novos, foi melhor do que o excelente treinador do Palmeiras. Não é porque o Palmeiras perdeu que o Abel Ferreira não é excelente. Para mim, o Abel Ferreira continua sendo o melhor treinador do país. Mas o Rogério Ceni está mostrando muita qualidade que eu, na minha opinião, sempre falei que tinha. Ele só precisa ajeitar um pouco mais a sua parte de vestiário. Mas no São Paulo, ele tem essa carta, porque ele manda e desmanda. Então os caras escutam o que o Rogério Ceni fala. E ele conhece. Goleiro, inteligente, ele tinha visão sempre de tudo que acontecia no campo. Então, irmão, é uma vantagem do Rogério. Então o primeiro tempo foi um jogo bem parelho, aonde o São Paulo tentou neutralizar o Palmeiras e conseguiu neutralizar. Conseguia alguns ataques, mas foi um jogo mais parelho. No segundo tempo, não. No segundo tempo, taticamente, o São Paulo foi bem superior ao Palmeiras. O Palmeiras não conseguia tocar, não conseguia adiantar as linhas, errando muito passe, com dificuldade de sair lá de trás. O São Paulo foi superior o segundo tempo inteiro. Fez um gol de pênalti no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, que a gente vai falar. Depois teve o segundo gol com um chute de fora da área, que acabou batendo lá no jogador do Palmeiras, em boas inversões de bola do São Paulo. Teve um outro lance, a gente também vai falar, de pênalti a favor do Palmeiras, que não deram. Depois o São Paulo faz o terceiro gol e, mais no final, o Palmeiras acaba fazendo um gol ali de falta com o Veiga, que ficou 3-1 e colocou o Palmeiras de novo com chances. O título já é do São Paulo? Não, porque o time do Palmeiras é bom. Jogando em casa, o Palmeiras pode virar essa situação. O título ainda não é do São Paulo, está bem caminhado, mas o Palmeiras tem futebol e condição para virar isso. Diferente do Rio. No Rio, para mim, acabou para mim o Fluminense campeão. Mas Magalhães, lá no Rio, o Flamengo teve uma vez no campeonato lá na Libertadores, perdeu na Libertadores de 2-0 fora de casa, e em casa ganhou de 2-0, foi para os pênaltis e ganhou. Era outra situação. O jeito que o Flamengo está hoje, o Flamengo perde de novo para o Fluminense. Te digo mais, São Paulo e Palmeiras jogando do jeito que está, mesmo o Palmeiras não jogando um grande futebol, tanto o Palmeiras quanto o São Paulo porrar o Flamengo dentro do Maracanã. Para você ver como é que está a situação do Flamengo. Tá feia a coisa, feia a coisa. Atlético Mineiro, a gente está falando aqui de São Paulo e Palmeiras e está falando de Flamengo, Atlético Mineiro agora, porque são adversários diretos do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro é outra situação. Atlético Mineiro, o buraco é mais embaixo. O Corinthians
precisa de ajustes. Precisa de ajustes ali, de tentar encontrar uma mescla entre a juventude e a experiência. Você tem um Fortaleza que tem qualidade técnica também, você tem um Bragantino, ou seja, na minha visão, o Campeonato Brasileiro começa com São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro já com vantagem em relação aos outros times. É por isso que ele vai falar, pô, tá falando aqui é São Paulo, Palmeiras, tá falando... Mas a torcida do Palmeiras, que eu vi que a torcida do Palmeiras reclamou pra caramba, falou de vergonha. Não foi vergonha, não. O Palmeiras tentou. Só que São Paulo foi melhor. Então a gente tô dando essa base aqui, já que eu acompanho geral. Agora vamos lá. Foi justo a vitória do São Paulo? Foi justa. Beleza, jogou melhor. Agora vamos lá pro pênalti. Amigo, eu particularmente, tá na regra? Tá. Mas, irmão, não necessariamente estar na regra, não necessariamente ter uma lei, quer dizer que a lei tá correta, a lei tá justa. Já viu quando criam alguns decretos, quando criam algumas coisas que entram com uma ação de inconstitucionalidade? Porque criaram uma lei, mas está indo contra a lei superior, que é a Constituição. Essa lei do pênalti, essa regra do pênalti, meu irmão, se tem uma Constituição no futebol brasileiro, ela está indo contra a Constituição. Meu irmão, aquilo não pode ser pênalti. Aquilo não pode ser pênalti. Porra, se você diz o braço tem que ficar colado ao corpo. Porra, bicho. O cara tá com o braço colado no corpo. Lógico, a mão tá aqui assim, na hora do lance rápido, ele vira, a mão acaba abrindo, a bola bate na mão. Porra, irmão. Mas o braço dele tá colado no corpo, parceiro. Pô, desculpa, isso aí não é pênalti. Eu não tô falando que roubaram pro São Paulo, não tô falando que o juiz roubou. Tá na regra, mas pra mim a regra tá completamente errada. A regra de pênalti, eu vou concordar com o Vampeta. Tem que ser igual de pelada aqui no Rio de Janeiro, do racha, do que for. Irmão, tem mão na bola e bola na mão. Aquilo ali foi bola na mão, não mão na bola. Porra, meu irmão, na boa. Pode estar na regra, mas pra mim essa regra está completamente errada. Aquilo não foi pênalti. Porra, não tem lógica. Se o cara tá aqui, beleza. Porra, agora aqui. Aí não, filho. Aí mais incoerência. Agora, com culpa do árbitro, ou de campo ou do árbitro de vídeo. Porra, o jogador de São Paulo tá com o braço assim, ó. A bola bate no braço dele e desce. Porra, e não é pênalti? Caralho, aí eu não consigo entender, fita. Aí fica difícil. Porra, o do Palmeiras, que o cara tava com o braço colado no corpo, foi pênalti. O que o cara tá com o braço pra frente, que bate a bola no braço dele, não é pênalti. E o VAR nem chama. Porra, aí não. Aí tá uma zona. Parceiro. Aí não dá. Então, pra mim, o primeiro pênalti a favor do São Paulo no final do primeiro tempo não foi pênalti. Não, aquilo não pode ser pênalti, considerado pênalti. Tá errado essa regra. E a favor do Palmeiras, quando tava 2-0 o São Paulo, pra mim aquilo é pênalti. E o VAR nem chamou. Porra, que porra de critério é esse? Isso é uma zona, irmão. Isso é uma zona. E o VAR aqui no Brasil, como eu venho falando desde o início do VAR, eu não gosto do VAR aqui no Brasil. O VAR aqui no Brasil atrapalha demais. Atrapalha demais. Além do VAR aqui no Brasil não ser um critério para tirar dúvida. O VAR aqui no Brasil, ele tem uma intenção de induzir. O cara do VAR, quando ele chama, ele faz de tudo para induzir o que ele quer. O árbitro acaba ficando sem saída, porque muitos não têm moral ainda, porque de vez em quando o árbitro que está no campo tem menos nome do que o cara que está na cabine. Então o cara que está na cabine impõe o que ele quer. Não, irmão, é complicado. É complicado. Então, para mim, teve 2 erros escrachados.
O pênalti a favor do São Paulo e o pênalti a favor do Palmeiras, que não foi dado. Poderia ter mudado um pouco a história. Mas, irmão, agora foi. São Paulo 3, Palmeiras 1, justo. Mas os pênaltis, o pênalti dado para São Paulo, para mim, completamente incorreto. E o pênalti a favor do Palmeiras, que não foi nem chamado o VAR, completamente injusto. Então, na minha opinião, nesse caso aí dos pênaltis, para mim, o Palmeiras foi prejudicado, sim. Agora, na bola o São Paulo foi melhor. Agora é aguardar a segunda partida, mano, de campo do Palmeiras. São Paulo tem que jogar do jeito que jogou para ser campeão de novo. E o Palmeiras tem futebol para reverter o placar. Tem futebol. Ainda tá na briga o Palmeiras. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui.